queda do PIB aqui do Brasil, né, que foi divulgado, não sei se ele vai comentar sobre isso também, mas já vamos chamar ele aqui na conversa, né? O pessoal já tem imagens aqui também do Flauzino, agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade, tá, Flauzino, de atender aqui a equipe da Rádio Moderna FM. É muito bom contar com as suas opiniões aqui, né, com as informações que você traz aqui pra gente. Lembrando que o Flauzino, ele é formado na Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Bom dia, Flauzino, seja bem-vindo. Bom dia, Douglas, bom dia, Geisa, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Moderna FM. Estamos aí mais uma coluna capital dessa quinta-feira, 17 de setembro. Você tinha algum dado de PIB, Douglas, no início do programa? Qual foi o dado? Deixa eu só pegar novamente aqui, viu, Flauzino, que agora você me apertou sem me abraçar. É o dado da queda de 4%, se eu não me engano, nesse último trimestre, terminado agora em julho. Essa queda foi de agosto para setembro, né? Que foi o dado oficial, né, do governo. Eu acho que finalizado em julho foi de 10%, né? Eu tô me confundi agora nessa... O trimestre caiu 9,7%. Isso, exatamente. Então, essa é o quadro, né? Esse é o quadro da queda do PIB. Flauzino, eu tinha até comentado, desculpa até te interromper no começo da coluna, eu tinha até comentado aqui mais cedo que é algo que, tipo, todo mundo já esperava, né? Acho que por conta dessa pandemia, diminuiu o consumo, diminuiu a renda. Em todos os países nós tivemos quedas assim, né? A queda era esperada. A gente vem tratando aqui na coluna há muito tempo, né? Porque o Brasil já fechou em dezembro de 2019 com um aumento do PIB bem pequenininho, 1,1%. Né? Então, e com a pandemia, com várias situações, era um prognóstico de futuro bem concreto, né? Não era assim um chutômetro. E é importante, antes que eu comece a coluna, mostrar para o ouvinte que o PIB ele é composto com quatro itens básicos: o consumo da família, o consumo e investimento das empresas, o investimento público e o saldo da balança comercial, né, que tem que estar positivo para fazer com que o PIB cresça. O que aconteceu com a pandemia? O investimento privado das indústrias, das empresas, caiu bastante. O consumo da família caiu 13% esse ano. As exportações até que foram consideráveis, né? Por isso que o governo incentiva o agronegócio a exportar, porque se não exportar, o saldo da balança comercial também cai e vai forçar o PIB mais uma vez para baixo. E o investimento público, desde o governo Temer e acentuado com o governo Bolsonaro, praticamente zerou. Então, se você tem 4 componentes que fazem com que o PIB cresça e os 3 estão a quase zero, né, só sobra um que está mais ou menos positivo, que é a agricultura. Então, o que a gente precisa fazer para a economia voltar a crescer? Puxar 2 itens básicos, urgentes e emergenciais. Dar mais renda para a população, consumir mais, e a outra fazer investimento público. Né? Só que o investimento público com o ministro Guedes é completamente fora de questão. E se você não tem renda, né, porque é importante que o governo transfira o imposto que ele arrecada do cidadão para que ele volte a consumir. Então, você tinha que dar o auxílio emergencial, mais outros incentivos, porque com isso, com mais dinheiro em circulação, vai forçar que as empresas investam, porque eles vão ver que vão ter para quem vender, vão ver para que vale a pena investir. Então você puxa as indústrias, daí o Brasil volta a crescer. É uma continha muito básica, né, muito simples, mas não querem fazer. Esse que é o cenário, né? Então eles querem deixar aqui a situação ir para baixo, porque o consumo
né? Tava todo mundo esperando a manutenção dos R$ 600, que salvou um pouquinho para que a queda não fosse para zero, né? Então, é uma queda muito maior. Nós tivemos uma queda de 13% só, que é uma queda bem considerável, né? Então, e o que acarreta com uma queda de consumo, uma queda da renda das famílias? É um índice que eu ia mostrar agora na coluna. 67% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é 77% no cartão, 17% no carnê, tem 10% de financiamento de imóveis e outros 10% estão endividados por financiamento de veículos. Então, a gente está aqui numa situação que a renda está indo para cobrir algumas dívidas mais emergenciais e o que sobra, né, vai acarretar numa queda aí no comércio, vai acarretar na indústria e aumentar a inadimplência, né? Então, a gente está vendo com o aumento da inadimplência um aumento firme, né, no ponto de vista matemático e estatístico, né? A gente está vendo uma projeção de quase 26% de inadimplência, que acarreta ainda mais na decisão dos empresários investirem. Então, a gente vai gerando uma bola de neve, porque isso é aqueles que ainda têm renda ou emprego formal. Nós temos uma população com 34% de desemprego, né, tanto na informalidade como na sua situação. Isso é concreta, né, porque não tem mais emprego. A economia está caindo, os empregos acabam sendo destruídos. Isso dá uma margem de quase 40 milhões de brasileiros. E a pergunta, né? Então, o governo federal falava que estava preocupado com a economia, né? Não estava preocupado com a saúde, com o Covid, que a gente já está passando de 130 mil mortes no Brasil todo. É a maior doença letal hoje no Brasil, é a Covid. Mas também eles não fizeram nada, a parte dele de investimento público para segurar a crise, ele não fez. Não teve nenhuma situação favorável a isso, na verdade. Então, ele privilegiou alguns setores, principalmente o setor financeiro. A gente já tratou aqui na coluna várias vezes a destinação de mais de R$1 trilhão para o setor financeiro. Eles acreditam que isso vai acelerar a economia de uma forma indireta. Eu passo o recurso para o banco e os bancos emprestam para as empresas investirem, mas isso não acontece porque as empresas não querem tomar empréstimo. Porque o cenário que a gente acabou de apresentar, eles também sabem, eles também veem, eles fazem pesquisa, eles estão acompanhando, ver se vale a pena pôr o dinheiro dele ou ficar endividado para um investimento que vai não dar certo. Então, e o que acontece é um cenário muito ruim, né? Então, nós não conseguimos salvar muitas vidas e também não salvamos a economia. E um fator muito importante que a gente está vendo, que acarreta ainda mais o cidadão brasileiro, o cidadão, né, desempregado, o cidadão que tem baixa renda, aquele que está se equilibrando com as dívidas, se equilibrando em pagar suas contas, apertando ali, apertando aqui, é a disparada dos alimentos, que a gente tratou na última coluna. O Brasil, como eu já também tratei em outra coluna aqui, sobre o Plano Safra, bateu o recorde de produção de cereais, bateu o recorde na produção agrícola, e era para ter esse produto aqui interno, né, para a gente poder sobreviver, ter uma soberania alimentar. E não aconteceu. Não aconteceu por quê? O Brasil, diferente dos outros países, né, que viram que a pandemia atacou, que comprometeu, que gerou uma certa preocupação, principalmente com alimentos, deixaram de exportar produtos agrícolas. Eles fizeram os estoques internos para o benefício da população. O Brasil não, porque precisa
da exportação, o governo federal incentivou, né? O dólar ficou lá em cima, eles não fizeram nada para baixar, não incentivaram os agricultores a exportar e faltou produto para a população. Quem está sofrendo, então, com essa política é a população mais carente. Só o arroz, a gente teve uma produção recorde esse ano, de 11 milhões de toneladas. Até agosto, foram 1 milhão de toneladas exportadas. Principalmente, entre julho e agosto, foram 250 mil toneladas exportadas. Isso aumentou mais de 30% de um mês para outro. Então, foi um recorde de exportação esse período. E o impacto foi direto. O impacto foi geral. A gente está vendo aí um aumento do arroz, né? Então, a gente vê várias piadinhas e vários memes que o arroz está valendo mais que o ouro e aquela coisa toda. E isso é uma verdade, porque o governo federal não tem um estoque de arroz que tinha há 6 anos atrás. Nós tínhamos 200 mil toneladas em estoque. Hoje a gente tem 30 mil. Né? Foi uma ação deliberada de diminuir o orçamento público para a Conab para comprar o arroz, os outros cereais, para estocar, para distribuir nesse período de entre-safra. Então, a gente está sentindo isso muito, muito, muito na pele, né? Porque na hora que a gente vê o nosso orçamento, quando vai para o mercado, vai para ver que está comprando menos do que a gente comprava há 3 meses, 4 meses atrás, a gente sente muito. E a gente percebe, a gente vê que isso está concreto, isso está no nosso dia a dia. Então, é importante ter essa sinalização. E o que a gente esperava do governo federal era que ele fizesse políticas que incentivassem a distribuição de renda em obras públicas, em transferência direta ou até mesmo pela compra da Conab. E eles não estão fazendo. Eles esboçaram o Pro Brasil, que era para estar em pleno início agora, um lançamento efetivo no mês de setembro, não teve. A Renda Brasil, que seria uma roupagem nova das políticas do Bolsa Família e tudo mais, o governo federal o Bolsonaro já deu um cartão vermelho para a equipe aí, para falar, olha, nada disso, não aceito mais falar nessa situação. Porque ia congelar por vários anos a R$ 1.300 a aposentadoria. O salário mínimo, eles proporam um aumento de R$ 24,00. Não dá para comprar um pacote de arroz hoje com esses R$ 24,00. A Casa Verde e Amarela é uma proposta de estímulo da economia, de construção de mais de 1.600.000 casas, né, que era Minha Casa Minha Vida, que já estava andando, e queria incrementar com mais 1.600.000, mas até 2024. Hoje, a gente já tem 8 milhões de déficit de casa. A gente não tem 8 milhões de brasileiros querendo casa e não tem. E isso não vai resolver a situação, porque a população vai crescendo durante os 4 anos, esse 1.600.000 não vai tapar o problema. Os juros muito altos, 2 pontos acima da Selic, e eles não querem intervir na economia. Eles querem trazer, auxiliar a importação do arroz para ver se abaixa o preço, mas a conta do câmbio com dólar a R$5, por mais que você zere a tarifação, não vai resolver o problema para agora, né? Não adianta você fazer isso sem que resolva o problema. Outra ação que poderia resolver a situação era a manutenção ou ampliação do valor dos R$600 do auxílio emergencial. O governo está batendo cabeça internamente e resolveram dar mais 4 meses com metade dos R$600, R$300. E tirando 6 milhões de brasileiros da condição de receber o auxílio emergencial. Vai acarretar o problema. Você não gera aumento da economia com austeridade e com esse ajuste fiscal e sem gastar. O governo precisa devolver o imposto para a população, precisa incentivar que a economia
acelere, precisa pôr dinheiro na economia através da população, né? Então a gente está vendo totalmente ao contrário, né? Em vez de aquecer a demanda para fazer com que estimule a indústria a produzir, né? Salvar o comércio, gerar empregos, não está fazendo, ele está fazendo totalmente ao contrário. Então é essa a nossa crítica, porque o governo federal tinha que fazer muito mais do que ele está, e tinha capacidade para fazer e não está fazendo. Então a gente vai ver aí uma crise acentuada dentro do governo federal, né? A Casa Civil vendo que isso vai gerar impopularidade ao governo Bolsonaro, né? Com esse momento da crise, e o Ministério da Economia, capitaneado pelo Paulo Guedes, querendo manter essa política econômica. Então esse é o nosso recado aí da nossa Coluna Capital de hoje. E não se esqueça de inscrever no nosso canal lá no YouTube, que é Flauzino Antunes, né, no youtube.com/Flauzino Antunes, e a gente vai acompanhando aí todas as semanas a nossa economia nacional. Muito bem, obrigado aqui mais uma vez o Flauzino Antunes, direto de Brasília. Semana que vem, quinta-feira que vem, ele volta novamente trazendo mais informações relacionadas à economia, claro, do nosso país. Acho Se inscrevam lá no canal do Flauzino, Flauzino com Z, viu, gente? Isso, boa. Vai lá, gente, se inscreve lá em Flauzino Antunes, youtube.com/Flauzino Antunes, Flauzino com Z, como a Geisa acabou de dizer aí. 7h57, em nome do Pax Suites Hotel, se hospede no melhor hotel da capital do agronegócio. Atendimento personalizado Hotel 5 Estrelas, com avaliação excepcional nos principais sites de busca do nosso Brasil. Venha conhecer o Pax Suites Hotel, né? Reservas 3628-50.